Bom dia, bom dia. Vamos começar nosso momento. Hoje a gente com bem menos gente do que o normal, né? O pessoal lá no SOS Sertão, nessa missão tão linda que a gente tem. Antes de começar, eu queria fazer uma oração pelo pessoal lá no SOS Sertão. Vamos orar por eles. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que Tu dá a esta igreja, Pai, de contribuir mais uma vez com aquele povo tão carente, tão humilde, Senhor. Obrigado porque Tu nos ajudasse, Senhor, a levantar os recursos, a levantar os fundos e poder, Pai, chegar lá para engrandecer e espalhar, Pai, o Teu reino aqui nessa terra. Senhor Deus, abençoa cada um que está lá, Senhor, leva e traz na Tua santa paz e segurança, que nada de mal possa ocorrer e que todos voltem, mas que deixem, Senhor, a boa impressão do que é viver sob o Teu amor e sob a Tua graça, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós te oramos, amém. E vamos lá. Hoje, nossa aula é sobre o amor verdadeiro. E aí, esse mês, a gente está falando sobre amor verdadeiro, né? A gente já falou na aula passada sobre a correção, que o amor verdadeiro corrige, né? E hoje nós vamos falar sobre o cuida. O amor verdadeiro cuida. E é uma verdade, né? O amor, quando a gente ama, a gente cuida de quem a gente ama. A gente cuida daquele relacionamento, não só da pessoa, mas do relacionamento, né? A gente tem aquele esforço, aquele trabalho para cuidar, mas a gente faz com amor. Então, para começar, eu queria mostrar essa imagem. Qual é a diferença entre as duas imagens que a gente vê aqui? É o quê? Vamos lá, qual a diferença das duas? O jarro parece ser o mesmo, não parece? Esqueceu, né? Isso. Exatamente. Então, é isso aí. É basicamente isso, né? É a falta do cuidado. A falta do regar, do cuidado, ir ali todo dia e dar uma olhada nela. Acaba que essas são a mesma planta, só que uma foi regada, foi cuidada, foi tratada ali diariamente, enquanto que a outra foi esquecida. Esqueceram de colocar água e aí acabou que ela diminuiu e faleceu. E aí o que é que acontece? O amor no casamento é como essa planta, que a gente precisa regar e cuidar diariamente. Ele é muito parecido com isso. Não simplesmente morre. Vocês acham que daqui para cá foi de um dia para o outro? Não, né? Dali para lá demorou um bocadinho. Foram vários dias sem regar. Vários dias sem cuidado, vários dias de desleixo, não é? E da mesma forma que essa planta ela precisa de água todo dia, o nosso casamento precisa de amor e cuidado todo dia, não é isso? E quem nos ensina isso é o próprio Deus. Deus é que Ele nos ensina como nós devemos amar, como nós devemos cuidar do nosso cônjuge. E aí a gente vai começar a ler a passagem de hoje, que ela se encontra em Efésios. Efésios a partir do versículo 21. Alguém pode ler essa passagem? É interessante, né? Ele fala muito da relação de Cristo com a igreja em semelhança à relação entre marido e esposa, né?
Eu estava até comentando com o Bruno, um dia desse eu estava vendo na internet alguns ensinos, e aí teve uma pessoa que falou uma interpretação meio louca sobre essa parte, né? Que ele fala que, da mesma forma que o marido está para a mulher, que é como Deus está para a igreja, o que é que a igreja faz sobre Deus? A igreja adora a Deus, e que as esposas deveriam adorar seus maridos. É meio complicada essa interpretação. Mas Deus nos diz como nós devemos cuidar do nosso marido, como cuidar da nossa esposa. E esse é o modelo do perfeito amor. Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo, ele não apenas amou, ele amou a ponto de se entregar pela igreja. Ele cuidou, ele alimentou, ele protegeu, né? Ele lavou, ele fala lá em lavar também. E assim também devem os maridos e esposas cuidarem um do outro. Ou seja, o nosso casamento deve refletir esse amor cuidadoso de Cristo pela sua igreja. A gente deve mostrar para as pessoas, através dos nossos relacionamentos, como Cristo ama a igreja. E mais importante, o nosso cônjuge deve sentir de nós o amor de Cristo pela igreja. Não basta só eu amar os de fora, tenho que principalmente amar meu cônjuge como Cristo amou a igreja. Mas antes de a gente saber como cuidar dos nossos cônjuges, então vamos estudar um pouquinho mais sobre essa primeira parte. Assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. O amor de Deus, ele cuida, né? Ninguém consegue cuidar bem do outro se não aprender primeiro com aquele que cuida perfeitamente. Deus, ele nos cuida perfeitamente. Ele é o nosso maior exemplo de amor verdadeiro. O amor dele não é distante, não é frio, não é indiferente. O amor de Deus é um amor que se aproxima, que observa, que sustenta, que protege, que consola e restaura. E a Bíblia, ela está cheia dessas demonstrações de amor de Deus por nós. E aí a gente vai passar por esses tópicos. A gente vai entender um pouco sobre o amor de Deus no cuidado com a gente, para depois a gente poder entender como a gente pode passar isso para o nosso cônjuge, certo? Deus nos alimenta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, águas de descanso. Né? Deus, ele é um pastor que nos alimenta e cuida de cada um de nós. Ele nos sustenta e não deixa faltar nada do que precisamos. Não é isso? E aí, como você sente o cuidado de Deus na sua vida? Você sente que ele tem lhe alimentado, que ele tem lhe protegido, que ele tem cuidado do seu relacionamento? Em que momentos Deus tem alimentado vocês espiritualmente? Deus nos alimenta quando a gente sente a paz dele, não é? Quando a gente vem num domingo e a gente escuta aquela palavra que a gente não sabia que estava precisando, mas a gente estava precisando, a gente às vezes sente esse amor, esse cuidado de Deus com a gente. Pode falar. E aí você sente o amor de Deus através de um irmão, de um próximo que chega em você e pergunta: como é que você está? Está tudo bem? A gente sente o amor de Deus nesses momentos, não é? Deus, da mesma forma que ele nos alimenta através de palavra, nós também precisamos alimentar o nosso casamento através de palavras. Palavras de carinho, de encorajamento, palavras de perdão. Nós somos responsáveis por alimentar e cuidar do nosso relacionamento. Assim como Deus alimenta você com cuidado, você pode alimentar o coração do seu cônjuge com cuidado, com amor e com gestos que o façam se sentir
valorizado. Deus também nos protege. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Que cena bonita, né? Deus com as asas ali protegendo todos os seus filhos. O salmista ele compara o amor de Deus e o cuidado de Deus com uma ave que protege seus filhos com suas asas. Interessante, né? O amor verdadeiro de Deus, ele não expõe. Quantas vezes você já expôs sua esposa? Expôs alguma coisa que acontece no seu relacionamento, né? Não expõe, não humilha, não ameaça. O amor verdadeiro protege. Ele faz o outro se sentir seguro. Você tem sido refúgio para o seu cônjuge? Você tem sido refúgio. E outra, seu cônjuge tem percebido esse refúgio em você? Ou está mais para uma fonte de medo, uma fonte de tensão no relacionamento? Assim como Deus nos protege, a gente deve proteger o nosso cônjuge, né? Proteger, não expor, não destratar, proteger de palavras duras, proteger de maus tratos, né? Proteger o lar das interferências externas. Importante. Às vezes a gente tem interferências externas nos nossos relacionamentos que, se a gente não proteger, aquilo acaba consumindo o nosso relacionamento, não é? Às vezes é um pitaco de um, pitaco do outro. Eu e Bruna agora, nessa fase em que Bruna está grávida, a gente tem escutado muita dica, né? Teve uma pessoa que chegou para a gente e disse: olha, deixa eu lhe dar uma dica. Aí eu diga: não escute dica de ninguém, não. Não escute dica de ninguém, não. As pessoas vão falar, mas faça as coisas do seu jeito mesmo. Aí dizia: ah, tá bom, muito obrigado. Aí ele fez: mas veja só, isso aqui não é muito bom de fazer. Eu disse: espera aí, tu acabou de dizer para eu não seguir nenhuma dica, e agora já está me dando dicas. Deus nos protege. Deus, ele é proteção e escudo. Você tem sido escudo para a sua esposa, você tem sido escudo para o seu marido, protegendo ele, guardado. Nós devemos ser escudo um do outro e não adversários. Deus nos restaura e nos cura. Lá no versículo ele fala também sobre isso. Tenho visto os caminhos do meu povo. Ou seja, eu sei que o meu povo tem andado por caminhos errados, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação. Aqui a gente volta um pouco no que foi a aula da semana passada. Ninguém aqui vai dizer que não viu o mal que aconteceu, as coisas ruins. Mas a gente vai ver, vai tratar com amor e vai corrigir. E vai restaurar aquele relacionamento. O cuidado de Deus passa por corrigir. E a gente, através do nosso cuidado, a gente precisa também corrigir algumas coisas que estão erradas no nosso relacionamento. E isso é para o nosso bem. Não é isso? Mas a forma é que é o importante aqui. Como que eu vou fazer isso? Não tem nada de errado em dizer: amor, a gente precisa conversar. Ou isso aqui foi ruim, isso aqui foi errado. Vamos conversar sobre isso? Vamos ajustar aqui a rota? E aí a gente vê Deus fazendo isso com a gente. Você já sentiu Deus lhe corrigir? Você já sentiu que Deus disse: olha, não é por aqui não que você tem que ir? E aí a gente precisa também fazer isso com o nosso cônjuge. A gente precisa fazer isso no nosso relacionamento. Deus não desiste da gente quando a gente erra. Agora tem muito casal que um desiste do outro no primeiro erro. Não é verdade? E por último, Deus é constante. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada
manhã, grande é a tua fidelidade. O que é que dá para a gente entender desse versículo? Isso. Deus, ele não nos ama só quando a gente está fazendo bem. Deus não tem uma lista de quantidade, não. Você tem direito a 10 erros. E aí daí para frente é com você. Né? As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Ele é constante. Ele é constante. Todo dia ele renova as misericórdias dele. Eu acho engraçado que eu e Bruno, a gente assiste muito vídeo no YouTube de viagem. A gente assiste muito vídeo. Tem vezes que a gente chega, a gente senta para almoçar e tal. Para onde a gente vai viajar hoje? Vamos lá. Aí bota um vídeo e vai assistir. E tem um cara que é muito interessante, que normalmente os vídeos dele são de mais de um dia, e aí ele faz tipo um vlog do dia dele durante a viagem. Aí quando termina, agora vamos voltar para o hotel que amanhã começa tudo de novo. E o amor de Deus é assim, né? E a gente tem que ser assim com o nosso cônjuge. Amanhã começa tudo de novo. Começa a amar e a perdoar, porque essa é a constância que Deus quer no nosso relacionamento. Amar é cuidar de novo toda manhã. Escolher cuidar de novo toda manhã. Então, quando a gente olha para Deus, Deus, ele nos alimenta, ele nos protege, nos restaura e cura, e é constante. Esse é o modelo de amor e cuidado de Deus para nós. E aí a gente, com esse modelo em mente, é que a gente vai aprender como devemos cuidar um do outro. Deus, ele não apenas declarou o amor dele, ele exemplificou, ele foi lá e ele mostrou como fazer. E aí hoje, ele nos chama para a gente fazer isso também no nosso relacionamento. Cuidar é estar presente. Não é só estar fisicamente presente, mas emocionalmente presente. Presença não é só estar fisicamente, é estar emocionalmente disponível. Desliga o celular, conversa. Oi, bom dia, como foi seu dia? Oi, boa noite, e aí? O que é que a gente fez hoje? Como é que foi? Né? O cuidado começa com essa presença. Você estar lá de verdade. Né? Eu e Bruno, a gente recentemente criou uma regra lá em casa de depois que a gente vai para a cama, não tem mais celular. E aí na cama a gente conversa, a gente discute o que foi o dia e tal, né? Mas não pode usar o celular. Além de que a gente já faz isso em outros lugares, quando a gente janta e tal, mas na cama a gente não pode usar celular justamente para poder interagir e conversar. Quando você ouve de verdade, você olha, você escuta, você entende melhor o seu cônjuge e o relacionamento. Não é verdade? Exatamente. Às vezes a gente não precisa de um presente caro, fazer alguma coisa muito fora do normal. Às vezes basta você chegar em casa e dizer, como foi seu dia? Está tudo bem? O que tem preocupado você esses dias? Romanos 12, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Então a gente tem que se matar pelo outro da nossa vida. Às vezes eu chego cansado em casa de um dia cansativo, quando a gente deita na cama, aí Bruna, eu estou tão cansada, faz uma massagem nos meus pés. Aí eu vou parar tudo, mesmo cansado, mas eu vou lá e vou fazer a massagem no pé dela. Porque o amor é eu botar o outro acima de mim. O cuidado começa quando eu decido dar honra ao meu outro. Próximo, cuidar é estar presente, cuidar é comunicar amor, é falar de amor, é fazer com que o outro nos entenda. O problema às vezes não é a falta de amor, é a falta de tradução. A gente fala muito aqui sobre linguagens do amor, né? É a gente falar de amor de uma forma que o outro entenda.
de uma forma que o outro possa entender. Às vezes você está ali dando presentes, mas o outro prefere que você faça alguma coisa por ele. Ajude no serviço de casa. Você ajude com seu tempo. Ou não, marque uma saída, vão para um parque passear, vão para um parque fazer uma atividade, conversar, saiam para jantar, né? Às vezes é esse tempo de qualidade. Às vezes a gente ama, mas a gente quer impor a nossa linguagem e não quer saber qual é a linguagem que o outro entende melhor. Esse amor, não é isso? Às vezes sua esposa ela sente cuidada quando você ajuda na casa. Às vezes seu marido se sente cuidado quando você diz obrigado, obrigado pelo seu tempo, pelo seu cuidado. E aí a gente precisa fazer isso. Aí às vezes a esposa acha que porque para ela sentir amada, ela tem que fazer serviços, ela começa a fazer serviços pelo marido. Mas o marido não entende amor na forma de serviço, entende amor de outra forma, na forma de toque físico. E aí para ela toque físico não é bom, ela não faz. Os dois não se sentem amados, apesar de que os dois amam muito. Eles só não conseguem comunicar esse amor de uma forma efetiva. Não é isso? Olha lá. Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Faça valer, faça dar certo, faça com que a pessoa entenda, né? Pergunte a você mesmo, o que faz o meu cônjuge se sentir mais amado? O que é que faz ele se sentir mais amado ou ela se sentir mais amada? E eu tenho feito isso. Eu tenho dado esse tempo de qualidade, eu tenho me esforçado para estar do lado, eu tenho me esforçado para dar um presente mesmo. E às vezes não é presente caro, né? Às vezes uma barrinha de chocolate, que você foi ali sem ela, traz uma barra de chocolate, lembrei de você. Bruna adorava quando eu ia na farmácia, traziam aquele pacotinho pequenininho de Ferrero Rocher. Eu chegava, toma, isso é para você. Ah, lembrou de mim. Às vezes um pequeno gesto desse já ajuda nessa comunicação de amor. Cuidar é proteger o lar. O inimigo não é o seu cônjuge, o inimigo é tudo que tenta afastar vocês. Proteja emocionalmente o seu lar. Não deixe que essas influências externas atrapalhem o relacionamento de vocês. Cuidar, a gente não tem que estar brigando para ver quem é que está certo. A gente tem que conversar e resolver. Então, não deixe, por exemplo, não discuta na frente de criança, na frente de seus filhos, certo? Não fale coisas que você não quer falar, não traga problemas externos da forma que eles vêm. Tentem dar uma filtrada para proteger o seu lar emocionalmente. Certo? Peça perdão, fale com doçura. Isso é importante. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tenham palavras brandas no relacionamento, né? Extremamente importante a gente ter isso aí. O cuidado é uma escolha diária. Eu escolho falar com amor. Eu escolho cuidar. Eu escolho falar com compaixão. Cuidar é priorizar o outro. A gente falou muito sobre isso, né? Colocar o outro em lugar de destaque e não como mais um ali, né? É colocar o outro com prioridade. O amor não morre pela falta de sentimento, mas por falta de... Foi aquilo que a gente viu na plantinha, logo no começo. Não é por falta de amor. Às vezes você até gosta dela, mas você deixou de regar um dia, deixou de regar outro, começa a morrer sem querer. E aí isso aqui lembra muito o que a gente falou no começo, que é aquele de você chegar, eu estou cansado, mas eu vou priorizar um tempo de qualidade dentro de casa com meu cônjuge. Mas ali a gente estava falando de, na nossa rotina, no dia a dia, a gente dá uma prioridade para o cônjuge. Aqui já é um pouco diferente, é você priorizar e intencionalmente fazer coisas diferentes que estimulem o relacionamento. É você marcar um dia de ir para um parque, separar um dia para estar com ela,
levar ela para passear, né? Fazer um piquenique, preparar alguma coisa, né? A rotina tem esse poder de cansar muito um relacionamento, de destruir muito um relacionamento. Então, a gente precisa de eventos que a gente faça uma quebra nessa rotina. É o famoso tempo de qualidade, né? Lá é muito de você estar presente no dia a dia, na rotina. Aqui são momentos especiais fora da rotina. É a consciência, a intencionalidade. A gente tem que ter intenção de fazer as coisas. Se não, quando eu estava estudando isso aqui, eu lembrei muito de um filme. Vocês já assistiram aquele filme Clique, com Adam Sandler? Do controle remoto, né? Que nas partes chatas do dia a dia ele vai e avança. E aí vai para a próxima parte interessante. E aí vai avançando. E acaba que a gente faz as coisas no automático. E aí quando ele viu, ele perdeu a maior parte das coisas boas da vida. Desse cuidado, do relacionamento e do amor. Por quê? Porque ele queria passar essa parte para não ter que fazer isso com consciência, né? Então, a gente, às vezes, acaba destruindo ou piorando o nosso relacionamento justamente porque aquelas coisas ali a gente quer passar. Passa para frente, vamos para a próxima fase, deixa isso para lá, vamos fazer assim mesmo, que a gente sempre fez assim, né? No filme, o controle, ele aprende as horas que ele quer que passe. Chega uma parte do filme que o controle começa a passar automaticamente, sem ele ter apertado, né? E aí, às vezes a gente está assim também no nosso relacionamento. Às vezes a gente já sabe que aquele é o padrão e tal, e por que a gente não faz diferente? Por que a gente não diz, não, agora eu vou cuidar de verdade, eu vou fazer... Isso. É como se às vezes a gente quisesse deixar para depois, mas no relacionamento a gente não pode deixar o amor para depois. Não, eu vou deixar isso aqui para depois. Depois eu cuido, agora eu não estou afim de cuidar não, depois eu cuido. Teve um dia desse, a gente estava em casa deitada, e depois que a gente deita, tranquila, ela faz, estou com fome, queria pipoca, faz para mim. Não foi, amor? Aí eu disse, amor, tu tem certeza que tu quer pipoca agora? Ela fez, queria tanta pipoca, disse, tá bom, aí levanta e faz. Mas acontece, né? Isso é cuidar do outro, isso é você estar presente e escolher fazer. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu. Eu tenho que botar o meu tesouro no cuidado ao outro. Cuidar do outro tem que ser um tesouro para mim, tem que ser algo extremamente importante para mim. Cuidar é orar juntos. A gente sempre fala muito sobre isso, orar juntos. Casais que oram juntos aprendem a ver o outro com os olhos de Deus. É importante a gente orar junto, a gente ter essa vida, esse relacionamento junto. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Antes de dormir, separe 2 minutinhos, 3 minutinhos, orem juntos. Às vezes a gente está na correria, à noite não é bom. Ora quando acorda, ou no momento do café da manhã, antes do café da manhã, mas orem juntos pelo relacionamento de vocês, não só pela comida, mas pelo relacionamento, porque acaba que a gente começa a ver o outro com os olhos de Cristo. Cuidar também é cuidar da faixa, da área espiritual do nosso relacionamento. Então, o que é que a gente aprendeu aqui? Cuidado no nosso casamento. Cuidar é estar presente. Cuidar é comunicar o amor, que a gente falou, da forma que o outro entende. Cuidar é proteger o nosso lar.
é priorizar o outro, cuidar, é orar junto. E quando esse cuidado se torna parte da nossa rotina, o nosso amor, ele vai para um outro nível. O nosso amor deixa de ser uma lembrança. Ah, mas quando a gente namorava era daquele jeito. Ah, mas logo quando a gente casou, tu lembra como era? Mas não, continua sendo sempre uma experiência diária boa para os dois. Certo? A gente aprendeu hoje que amor verdadeiro é um amor que cuida, e cuida todo dia. Nem sempre com grandes gestos. Às vezes com gestos pequenos, mas constantes e diários, assim como Deus cuida da gente diariamente. Cuidar é proteger, é ouvir, é estar presente, é orar pelo outro, é colocar o outro acima de mim, acima da minha rotina, acima do meu cansaço. É decidir amar como Deus nos ama. Cuidar é decidir amar como Deus nos ama. O amor de Deus, ele não foge desse cuidado. Talvez a gente perceba que tem deixado esse cuidado um pouco de lado, né? Talvez a gente olhando isso aqui, eu tenha percebido que a gente tem deixado um pouco de lado esse cuidado com o outro. E aí, esse é um momento interessante para a gente tentar voltar o nosso cuidado, o nosso relacionamento. A gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue mudar o hoje para ter um futuro melhor, um relacionamento melhor mais lá para frente. E aí eu queria, né, antes de finalizar, deixar um desafiozinho para vocês. Conversem com seus cônjuges, compartilhem sobre cuidado. E aí pensem, durante essa semana, como eu posso demonstrar cuidado pelo meu cônjuge. E tentem fazer alguma coisa todo dia, por menor que seja, que demonstrem para o seu cônjuge esse cuidado diário. Não precisa ser algo grande, mas algo que o outro vai perceber como cuidado. Será que a gente consegue mudar isso essa semana? Decida hoje cuidar do seu cônjuge da mesma forma que Deus cuida da gente. Decida hoje transformar, né, a sua presença em prioridade. Amor verdadeiro não é aquele, como a gente falou, que sente muito. Ah, eu sinto isso, eu estou sentindo esse amor. Mas é aquele que cuida todos os dias, mesmo quando não sente. Porque o amor de Deus em nós é ação, é cuidado e é compromisso. O amor de Deus, ele é todo dia com a gente. Que Deus abençoe a cada um de nós.